Meu próprio filho casou em segredo e não me convidou. 63 anos de vida, 3 filhos que criei sozinha depois que meu marido me abandonou quando Ricardo tinha apenas 8 anos. E descobri pelo Facebook que ele se casou numa cerimônia linda na praia. As fotos mostravam todos sorrindo, a família da noiva inteira presente, crianças correndo na areia, um buffet impecável com flores brancas. E eu nem sabia que ele estava noivo. Minha mão tremeu segurando o celular quando vi meu filho de smoking azul marinho ao lado de uma mulher loira que eu nunca conheci, cercado de pessoas que claramente já faziam parte da vida dele há tempo suficiente para ser convidadas para o casamento. A dor no peito foi física, como se alguém tivesse arrancado uma parte de mim. Como uma mãe descobre que não existe mais na vida do filho através de uma rede social. Durante meses eu me perguntei onde errei, que palavras eu deveria ter dito diferente, que atitudes poderiam ter evitado esse afastamento gradual que culminou na minha exclusão completa do dia mais importante da vida dele. Liguei 5 vezes seguidas. Ele não atendeu nenhuma. Mandei mensagem no WhatsApp perguntando se era verdade o que eu tinha visto, se realmente ele tinha se casado sem me avisar. Visualizou e não respondeu. A sensação era de estar gritando num poço sem fundo, esperando um eco que nunca vinha, como se minha voz simplesmente não existisse mais para ele. Chorei sozinha na cozinha da casa onde criei meus 3 meninos, olhando as fotos na geladeira de quando eram pequenos e me chamavam de rainha. Onde estava aquele menino que dormia comigo quando tinha pesadelo depois de assistir filme de terror? O que aconteceu com aquele rapaz que me ligava todo domingo só para saber como eu estava? Que trazia namoradas em casa para me apresentar? As lágrimas caíam no café que ficou frio enquanto eu passava foto por foto do casamento. A noiva radiante, os convidados elegantes, meu filho sorrindo como eu não via há anos. Todos pareciam felizes. Todos menos eu, que nem sabia que aquela felicidade existia. No dia seguinte, minha comadre Neuza trouxe café e coragem. Disse que eu precisava descobrir a verdade, que filho não some assim sem motivo, que alguma coisa tinha acontecido para ele me excluir dessa forma tão cruel. Foi ela quem sugeriu que eu procurasse a sogra dele, Dona Lúcia, que talvez ela soubesse explicar por que meu Ricardo tinha me apagado da vida dele como se eu nunca tivesse existido. Mas quando finalmente consegui falar com a mãe da nora, descobri algo que mudou tudo o que eu pensava sobre essa história. Dona Lúcia atendeu o telefone no 3º toque, com aquela voz doce de quem não esperava uma ligação tão carregada de dor. Eu me apresentei como mãe do Ricardo, tentando controlar o tremor na voz, e o silêncio que se seguiu foi longo demais. Ela sabia quem eu era. Claro que sabia. Quando finalmente falou, as palavras dela caíram como pedras no meu estômago. Disse que ficou surpresa quando soube que eu não estava na lista de convidados, que achou estranho quando a filha dela, Camila, comentou que o Ricardo não tinha família próxima. Não tinha família próxima. Essas foram as palavras exatas que meu filho usou para explicar minha ausência. Você já sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés enquanto ainda estava em pé? É exatamente isso que acontece quando descobrimos que nosso próprio filho nos apagou da existência dele. Não foi um esquecimento, não foi correria dos preparativos. Foi uma escolha deliberada de me transformar numa pessoa que nunca existiu. Dona Lúcia continuou falando, e cada palavra era uma revelação dolorosa. Contou que Camila sempre perguntava sobre a família do Ricardo, que achava estranho ele nunca mencionar a mãe, nunca falar da infância. Disse que chegaram a pensar que eu tivesse morrido, tamanha ausência de qualquer referência à minha existência. A conversa durou quase 1 hora. E durante todo esse tempo eu fui montando um quebra-cabeça que não fazia sentido. Como um filho apaga uma mãe da própria história? Como alguém reconstrói o passado excluindo a pessoa que mais esteve presente nele? Eu estava ali, viva, respirando, lembrando de cada momento que vivemos juntos. E ele tinha criado uma versão da vida onde eu simplesmente não existia. Dona Lúcia foi gentil, mas também estava confusa. Perguntou se tínhamos brigado, se algo grave tinha acontecido entre nós. Eu não soube responder porque não sabia. Nos últimos anos, Ricardo foi se afastando gradualmente, ligava menos, visitava menos, mas nunca houve uma briga, nunca houve palavras duras ou portões batidos.
É por isso que tantas mulheres como eu escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação. Porque precisamos entender quando o amor vira abandono e quando o silêncio vira apagamento. Precisamos das respostas que só a verdade pode dar. Quando desliguei o telefone, uma certeza cresceu dentro de mim. Havia algo que eu não sabia, alguma peça faltando nessa história. E eu ia descobrir o que era, mesmo que isso significasse confrontar verdades que talvez eu não estivesse preparada para ouvir. Passei 3 noites sem dormir, virando e revirando na cama, tentando encontrar o momento exato em que perdi meu filho. Levantava de madrugada e ficava olhando as fotos espalhadas pela mesa da cozinha, procurando sinais, pistas, qualquer coisa que explicasse quando Ricardo decidiu que eu não merecia mais fazer parte da vida dele. A foto da formatura dele estava ali. Aquele sorriso orgulhoso quando se tornou engenheiro. Eu estava ao lado dele, radiante, segurando um buquê de flores amarelas que comprei com o dinheiro das horas extras que fiz limpando escritórios durante meses. Na época, ele me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido que nada disso seria possível sem mim, que eu era a mulher mais forte que ele conhecia. Onde estava esse homem agora? Que fantasma tinha tomado o lugar do meu menino? Decidi fazer o que qualquer mãe desesperada faria. Peguei o endereço que Dona Lúcia me deu e fui até o apartamento onde eles moravam. Não para causar confusão, não para fazer escândalo, apenas para ver meu filho, para olhar nos olhos dele e perguntar por que eu não merecia nem saber que ele estava construindo uma família. O prédio era bonito, moderno, com portão eletrônico e jardim bem cuidado. Torres de vidro refletindo o sol da tarde, carros importados na garagem. Um mundo completamente diferente da casinha simples onde criei meus filhos. Fiquei parada na calçada por quase meia hora, observando as janelas, tentando imaginar qual seria a deles. Quantas vezes Ricardo chegou em casa após um dia de trabalho e contou para Camila sobre seus planos, seus sonhos, sua rotina, sem nunca mencionar que tinha uma mãe que pensava nele todos os dias. Quando finalmente toquei o interfone, foi Camila quem atendeu. A voz dela ficou tensa quando eu me identifiquei como mãe do Ricardo. Pediu para eu esperar, e ouvi vozes abafadas lá em cima. Uma discussão rápida e intensa que ecoou pelo interfone antes que ela desligasse o áudio. Depois de 5 minutos eternos, que pareceram horas inteiras, Ricardo desceu. Ele estava diferente. Mais magro, o cabelo cortado bem curto, uma barba cuidada que eu nunca tinha visto. Usava uma camisa social azul clara e um relógio caro que não reconheci. Mas foram os olhos que me chocaram. Frios, distantes, como se estivesse olhando para uma estranha na rua pedindo informação. Não havia reconhecimento ali, não havia afeto, não havia memória dos anos que vivemos juntos. Havia apenas incômodo puro. Nossa conversa durou 15 minutos que pareceram 15 horas. Ele falou de forma educada, mas mecânica, como se estivesse lendo um script preparado para se livrar de mim o mais rápido possível. Disse que estava tudo bem, que estava feliz, que não precisava de nada, que a vida estava seguindo seu curso natural. Quando perguntei sobre o casamento, ele desviou o olhar para o chão e murmurou que foram só alguns amigos íntimos. Nada muito elaborado, uma cerimônia simples na praia. Mentira descarada. Eu tinha visto as fotos. Mais de 50 pessoas, uma festa linda e luxuosa, decoração impecável com flores brancas e luzes de fada, um buffet sofisticado, uma celebração que custou uma fortuna. E ele estava me olhando nos olhos e mentindo como se eu fosse uma conhecida inconveniente que apareceu na porta dele. Antes de eu ir embora, com o coração partido em 1000 pedaços, fiz a pergunta que estava me matando por dentro desde que vi as fotos no Facebook. Por que eu não soube do casamento? Porque ele me excluiu do dia mais importante da vida dele. A resposta dele foi um murro no estômago que eu ainda sinto ecoando dentro de mim. Ele me disse que eu não fazia parte da vida que ele queria construir. Assim, sem rodeios, como se estivesse falando sobre o tempo ou o trânsito. Disse que Camila vinha de uma família estruturada, com tradições, com um padrão que ele queria manter, e que minha presença complicaria as coisas. Complicaria as coisas. Eu, que dediquei cada minuto dos últimos 20 anos da minha vida para que ele pudesse ter exatamente essa vida que agora me excluía. As pernas tremeram quando essas palavras saíram da boca dele.
Encostei no portão do prédio para não cair, sentindo o ferro frio contra as costas, enquanto processava o que meu próprio filho tinha acabado de me dizer, que eu era uma complicação na vida perfeita que ele estava construindo com outra família. Tentei argumentar, lembrar dos sacrifícios, das noites que passei costurando roupas para conseguir pagar os estudos dele, dos finais de semana que trabalhei como diarista para juntar dinheiro para a festa de formatura. Ele me interrompeu no meio da frase, dizendo que isso era passado, que agora ele tinha outras prioridades, outras responsabilidades. Outras responsabilidades. Como se eu não fosse mais responsabilidade dele. Como se tivesse um prazo de validade que havia expirado no momento em que ele conseguiu o diploma e o emprego bom. Como se todo o amor que eu investi nele tivesse sido um empréstimo que ele já havia quitado e agora estava livre para seguir em frente sem olhar para trás. O que mais doeu não foram as palavras, mas a frieza com que ele as disse. Sem constrangimento, sem remorso. Como se fosse a coisa mais natural do mundo uma mãe descobrir que havia se tornado um peso na vida do filho. Ele falava olhando para o relógio, ansioso para encerrar aquela conversa e voltar para sua vida nova, onde eu não existia. Camila apareceu na janela do apartamento e acenou para ele. Um gesto delicado que disse muito sobre a intimidade que eles compartilhavam. Uma intimidade da qual eu estava permanentemente excluída. Ela era bonita, elegante, tinha aquele ar de quem cresceu com segurança financeira e emocional. Tudo o que eu não pude dar ao meu filho, ela representava. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, porque reconhecem a dor de não ser mais necessário na vida de quem amamos incondicionalmente. Quando me despedi dele naquela tarde, soube que algo dentro de mim tinha morrido definitivamente. Não era só a relação entre nós que havia acabado, era minha identidade como mãe que estava sendo questionada. Se meu próprio filho podia me descartar assim, o que isso dizia sobre mim como pessoa? Voltei para casa num estado de choque que durou dias. Sentava na poltrona da sala e ficava olhando as paredes, tentando entender como chegamos até ali. Como uma mãe que deu tudo pela felicidade dos filhos acabou sendo vista como um obstáculo para essa mesma felicidade. Mas foi justamente nesse momento de desespero total que algo inesperado aconteceu. Algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda essa história. 3 dias depois, minha vizinha Dona Rosa bateu na minha porta com uma expressão estranha no rosto. Ela segurava o celular nas mãos e parecia hesitante, como quem tem uma notícia importante mas não sabe bem como entregá-la. Pediu para entrar, serviu o próprio café na minha cozinha e se sentou na cadeira em frente à mesa onde eu ainda tinha as fotos do casamento espalhadas. Ela tinha visto Ricardo no shopping no final de semana anterior, disse ela, caminhando de mãos dadas com Camila entre as lojas caras do 2º andar. Nada de mais nisso, eu pensei, até que Dona Rosa continuou falando. Eles estavam acompanhados de uma senhora mais velha, elegante, de cabelos grisalhos bem penteados e roupas claramente caras. A mulher tratava Ricardo com um carinho evidente, tocava no braço dele quando falava. Sorria com aquela expressão maternal que eu conhecia tão bem porque era a mesma que eu fazia quando olhava para ele. Meu estômago gelou quando entendi aonde aquela história estava chegando. Dona Rosa tinha escutado a conversa entre eles enquanto esperava na fila do cinema. A senhora tinha chamado Ricardo de meu filho e falado sobre como estava ansiosa para conhecer os futuros netos. Camila chamava de mãe Helenir e falava sobre os planos de passar o Natal na casa dela. Uma tradição da família que agora incluía Ricardo completamente. Ele tinha encontrado uma mãe substituta. Uma mãe de verdade, na cabeça dele, com sobrenome importante, casa grande no bairro nobre, condições de dar a ele o status social que ele sempre quis ter. Uma mãe que não o envergonhava nas reuniões sociais, que não lembrava as dificuldades do passado, que não carregava nas costas a pobreza e as limitações que marcaram nossa vida juntos durante tantos anos. A dor que senti naquele momento foi diferente de todas as outras. Era uma dor física mesmo, como se alguém tivesse aberto meu peito e arrancado alguma coisa vital de dentro. Descobrir que meu filho não tinha apenas me excluído da vida dele, mas tinha literalmente me substituído por outra pessoa, foi um golpe que eu não sabia que era possível receber e continuar de pé.
Dona Rosa segurava minha mão enquanto eu tentava processar essa informação devastadora. Ricardo estava construindo uma família perfeita, completa, com sogra carinhosa, tradições natalinas elegantes, almoços de domingo em casa com piscina e foto sorridente na geladeira. Tudo o que eu sempre quis dar para ele, mas nunca tive condições. Ele tinha encontrado em outro lugar, com outras pessoas, em outro mundo. Naquela noite, sentada sozinha na sala escura, comecei a entender a extensão real do que havia acontecido. Não era só rejeição. Era substituição total e calculada. Meu lugar na vida dele tinha sido ocupado por alguém melhor. Alguém mais adequado ao padrão que ele queria manter. Alguém que combinava com a imagem de sucesso que ele estava construindo. Mas enquanto eu chorava abraçada ao travesseiro velho, uma centelha de algo diferente começou a crescer no meu peito. Não era raiva exatamente, não era sede de vingança. Era uma necessidade profunda e urgente de entender se essa nova família dele realmente conhecia quem Ricardo era por baixo dessa máscara de genro perfeito. E foi aí que eu tomei uma decisão que mudaria completamente tudo o que aconteceu depois. A cada nova revelação, a sensação de vazio dentro de mim se aprofundava. Era como se minha vida tivesse sido arrancada pela raiz e colocada de lado, substituída por outra árvore mais jovem, mais vistosa, plantada em solo fértil. A imagem me perseguia, eu, sozinha, com minhas mãos marcadas pelo tempo, enquanto outra mulher ocupava o espaço de mãe, oferecendo ao meu filho a sombra fresca de um lar que ele julgava mais digno. Naquela noite, fiquei olhando para as paredes da minha sala, as mesmas que guardaram risadas, choros e conversas madrugada adentro. As fotos presas nos porta-retratos pareciam zombar de mim, lembrando que cada sacrifício feito por amor havia se tornado pó diante da decisão dele. A lembrança do Ricardo menino, deitado no meu colo pedindo para eu afastar os monstros debaixo da cama, se misturava à imagem atual. O homem que me olhou sem afeto, sem passado, sem culpa. Entre lágrimas silenciosas, senti uma estranha claridade nascer dentro de mim. Não era luz plena, mas um feixe frágil atravessando a escuridão. Uma parte de mim ainda queria acreditar que havia algo a ser salvo, que talvez aquela substituição fosse apenas um disfarce, um erro temporário. Mas outra parte, mais dura, sabia que a exclusão tinha sido deliberada, calculada, e que as escolhas feitas não seriam facilmente revertidas. Era nesse contraste que eu caminhava. A esperança, pequena como uma vela lutando contra o vento, e o medo, vasto como uma noite sem fim. O ganho de tê-lo criado até ali, contra todas as probabilidades, e a perda cruel de vê-lo arrancar minhas raízes da própria história. O silêncio da casa parecia me engolir, cada estalo da madeira no teto lembrava que eu estava só. Ainda assim, havia algo no ar, uma tensão quase elétrica, como se o próprio tempo estivesse segurando a respiração ao meu lado. Era a certeza de que o desfecho dessa dor ainda não havia se revelado, e que por trás de tudo havia uma verdade maior esperando para se impor, pronta para mudar o rumo da minha vida de forma definitiva. Foi nesse estado suspenso entre dor e claridade que comecei a perceber como cada escolha tinha repercussões que iam além de mim. O afastamento do meu filho não era apenas uma rejeição íntima, era também uma reconfiguração silenciosa de tudo ao meu redor. Os vizinhos que antes me cumprimentavam com familiaridade agora evitavam comentar o casamento, como se temessem tocar numa ferida aberta. Amigos próximos me olhavam com aquele cuidado excessivo, quase piedoso, que mais machuca do que consola. A ausência dele não preenchia apenas minha casa, mas também os corredores da vida que eu havia construído. Era como ver um castelo de cartas balançar diante de um sopro, cada camada de esforço ameaçada por um simples gesto de negação. Ao mesmo tempo, havia uma estranha contrapartida nisso tudo. O silêncio que ele me impôs acabou acendendo em mim a necessidade de revisitar minha própria história, de relembrar onde cada tijolo da minha vida foi colocado. Era como se eu tivesse que provar, primeiro a mim mesma, que nada do que vivi poderia ser apagado tão facilmente. As imagens surgiam nítidas, quase dolorosas. Eu costurando madrugada adentro para comprar seu primeiro terno. Ele, ainda adolescente, entrando correndo pela porta com cheiro de chuva, trazendo flores roubadas do jardim da escola para me fazer sorrir.
Cada lembrança era um testemunho vivo de um amor que não poderia ser substituído por sobrenome elegante ou fachada de status. E é curioso como essas histórias despertam ecos em quem as escuta. Muitas vezes, percebo que cada relato faz nascer reflexões diferentes, que levam alguns a compartilhar experiências semelhantes, como se ao escreverem também encontrassem respiro. Talvez seja nesse ponto que você, que acompanha comigo, sinta vontade de comentar o que já viveu, como se minhas palavras fossem um espelho para sua própria dor ou aprendizado. Entre essas memórias e reflexões, algo se desenhava lentamente, como um contorno que ainda não se pode ver por completo. A certeza de que a verdade, por mais que fosse dolorosa, já estava se movendo em minha direção. E quando finalmente se revelasse, não haveria como ignorar as consequências que ela traria para todos nós. Aos poucos, fui entendendo que o silêncio do meu filho não se limitava à nossa relação. Era como um eco que se espalhava, contaminando outros espaços da minha vida. Quando eu caminhava pela rua, tinha a impressão de que as pessoas sabiam, de que carregava estampado no rosto o peso da exclusão. Nos encontros de família, o assunto surgia de forma enviesada, sempre pelas beiradas, como se todos quisessem perguntar mas temessem despertar ainda mais a dor. Era uma ferida exposta, e cada olhar de compaixão era sal sobre ela. Mas também havia outro lado, um movimento sutil que comecei a perceber dentro de mim. Quanto mais ele tentava me apagar, mais forte se tornava a lembrança de quem eu era, do que já havia conquistado. Era como uma fotografia antiga que, ao invés de desbotar, ficava mais nítida com o passar do tempo. Eu via com clareza o contraste entre o que fui capaz de construir e a imagem que ele queria sustentar ao meu custo. As noites eram as piores. Eu me deitava e o silêncio da casa parecia me engolir. Mas nesse vazio surgiam imagens tão reais que quase podiam ser tocadas. O riso dele de criança correndo descalço pelo quintal, o cheiro do bolo de fubá que eu fazia nas tardes de domingo, os olhos marejados quando recebeu o diploma das minhas mãos. Essas memórias eram luzes acesas em meio a um corredor escuro, lembrando-me de que nem toda exclusão poderia apagar a verdade do que vivemos. Ainda assim, havia momentos em que a dúvida me esmagava. Será que a vida perfeita que ele buscava com outra família era realmente suficiente para sepultar nossa história? Ou será que, em algum momento, essa escolha se revelaria como um fardo mais pesado do que ele podia carregar? A incerteza me rondava como uma sombra persistente, sussurrando que havia mais por trás daquela decisão. Essa tensão me mantinha desperta. Eu sentia, de forma quase instintiva, que algo maior estava em gestação, prestes a emergir. Não sabia se seria uma revelação capaz de curar ou um golpe ainda mais devastador. Mas a sensação era clara. O enredo não havia terminado, e a verdade ainda guardava um papel inesperado a desempenhar na minha vida. Havia momentos em que eu acreditava que toda aquela dor era como um espelho quebrado, refletia fragmentos de mim mesma, mas nunca o todo. Cada lembrança que vinha à tona parecia uma lasca cortante, mostrando ora mãe forte que sustentou uma família sozinha, ora mulher descartada como um peso inconveniente. O contraste era insuportável, mas também revelador. Percebia que, quanto mais ele tentava me apagar, mais eu era obrigada a olhar para dentro de mim e reconhecer a profundidade das minhas próprias marcas. As manhãs eram especialmente cruéis. Eu acordava e, por um breve instante, esquecia da ausência. Fazia café como sempre, arrumava a mesa como se esperasse alguém chegar, mas logo o silêncio se tornava absoluto, e a ausência dele era como uma sombra sentada à minha frente. A xícara esfriava sem ser tocada, e a sensação de vazio se espalhava pela casa. Ainda assim, havia algo quase luminoso nesse ritual repetido. Ele me lembrava que eu ainda estava ali, que eu existia, mesmo que tivesse sido apagada da vida dele. Foi nesse espaço entre perda e permanência que comecei a enxergar os contornos de um dilema mais profundo. Não se tratava apenas de um filho que rejeitava a mãe, mas de um passado que estava sendo reescrito diante dos meus olhos. E a questão que me assombrava era: até onde essa versão fabricada resistiria antes que a verdade, inevitável e incômoda, se impusesse? Imagens surgiam na minha mente como lampejos. Eu o via sentado à mesa da nova família, sorrindo como se tivesse encontrado o lar que sempre quis.
Mas também o imaginava sozinho, tarde da noite, encarando o próprio reflexo e se perguntando o que havia deixado para trás. Essas visões me perseguiam, criando uma tensão impossível de ignorar. O que me inquietava não era apenas a exclusão, mas a suspeita crescente de que essa nova vida perfeita escondia rachaduras invisíveis. Como uma parede recém-pintada que, sob a primeira chuva, começa a mostrar as marcas que tentaram encobrir. Eu sentia que esse momento estava chegando, e que, quando viesse, revelaria muito mais do que eu estava preparada para enfrentar. A cada dia que passava, percebia que a ferida aberta não era apenas ausência, era também um chamado silencioso para me reconstruir. Eu podia continuar presa ao peso do abandono ou transformar aquela dor em algo que iluminasse minha própria vida. Essa percepção não veio de repente, mas como a aurora que avança lenta, clareando o horizonte pouco a pouco até revelar um novo dia. Foi assim que compreendi, não era sobre recuperar o que foi perdido, mas sobre descobrir quem eu era sem precisar da validação de ninguém. A casa, antes sufocante no seu silêncio, começou a se tornar um espaço de reencontro. Cada foto espalhada não era mais um lembrete cruel da exclusão, mas um testemunho do que eu já havia conquistado. Ao olhar para o rosto sorridente dele, pequeno, coberto de bolo de aniversário, não senti apenas dor. Senti orgulho. Orgulho de ter sido a raiz que sustentou aquele crescimento, mesmo que ele agora tentasse negar. E raízes, mesmo quando escondidas, são a base que mantém qualquer árvore de pé. Esse contraste entre o desafio e a conquista, entre a perda e o aprendizado, me trouxe uma clareza inesperada. Eu entendi que a vida é feita de escolhas, e a dele não apaga a minha. Ele escolheu o caminho dele, mas eu escolhi permanecer inteira, mesmo ferida. Essa decisão silenciosa foi a maior vitória que pude alcançar. E talvez seja por isso que tantas pessoas que acompanham histórias como a minha sintam o impulso de deixar um gesto, um comentário, uma inscrição que simboliza apoio e pertencimento. Porque no fundo todos sabemos que não estamos sozinhos quando partilhamos dores e renascimentos. Cada palavra trocada é uma ponte que nos lembra que a solidão nunca é absoluta. Encerrar essa parte da minha história não significa fechar a cicatriz, mas reconhecer sua beleza. Ela é a prova de que sobrevivi ao que muitos não suportariam. Hoje carrego não apenas a marca da rejeição, mas também a certeza da transformação. Porque, no fim, o maior escândalo não foi ter sido apagada da vida dele. Foi ter descoberto, contra todas as expectativas, que eu ainda podia florescer, mesmo depois de tudo.